Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a gente viu na última aula sobre os tipos e os gêneros textuais. Nesse meio tempo, a gente pôde o quê? Pôde fazer uma atividade sobre o Pequeno Príncipe e coloquei também a continuação da história que a gente está lendo. E aí, o que é que vocês estão achando? Estão gostando da história? Estão curiosos para saber o que é que vai acontecer mais? Em breve vai ter mais. Vamos seguindo essa aventura dele e vamos ver aonde é que isso vai dar. Alguns já se adiantaram e leram o livro, outros já se adiantaram de uma outra forma e viram o filme e não tem problema nenhum. Podem fazer isso sem problema, tá? Fiquem à vontade. Curiosidade é bom, sempre bom, principalmente quando tem a ver com nossos estudos, tá? Vamos então dar continuidade aos assuntos. Vamos ver um assunto novo. Na verdade, não é novo porque eu já falei dele para vocês há um tempo atrás. A gente está falando do quê? Está falando sobre os encontros vogais e encontros e desencontros de vogais, tá? Encontros de vogais e desencontros de vogais. Esse vai ser o assunto de agora. Então, abram o livro de vocês na página 80, tá? Página 80. E a gente vai ver primeiramente o encontro de vogal com uma semivogal. Primeiramente, pessoal, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. A gente viu que o, o foco central, o núcleo do nosso texto é a frase, né? A frase pode ser uma palavra, como pode ser várias palavras juntas com um sentido, formando um sentido, tá? Agora a gente vai ver o que caracteriza, o que é a base da nossa palavra, da palavra. A gente já viu qual é a base do texto, agora vamos ver qual é a base da palavra, tá? A língua em si, ela tem base na sílaba, tá? E a sílaba sempre tem uma vogal. Todo mundo sabe o que é vogal, todo mundo sabe o que é sílaba, né? A sílaba é aquele pedacinho da palavra que sai um som, sai um único som. Lembram que a gente estudou no primeiro bimestre? A gente viu a quantidade de sílabas, tinha sílaba tônica, não tinha? Tem a ver com isso, tá bem? Então, toda sílaba tem uma vogal. A gente separa pelas vogais, tá? Algumas sílabas vão ser vogais sozinhas. Algumas sílabas vão ser, não diria mais de uma vogal, mas parece mais de uma vogal. Primeiro momento vocês vão olhar assim e vão dizer: espera aí, essa palavra aqui tem mais de uma vogal numa só sílaba. Mas não, a gente nunca vai encontrar mais de uma, nem menos de uma vogal em uma sílaba. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também tem as semivogais. Nesses casos onde a gente acha que tem duas vogais juntas, na verdade é uma vogal e a outra é uma semivogal. A gente aprendeu que as vogais da gente são o quê? A, E, I, O, U. Correto. A, E, I, O, U. Contudo, algumas vogais, quando posicionadas de determinada forma, se transformam em semivogais. Que vogais são essas? Podem ser quase todas elas podem se encaixar como uma semivogal, tá? Por exemplo, na palavra pai, ó, que é o que a gente tem aqui no nosso livro, o exemplo que a gente tem no nosso livro, ó, pai. A gente tem a vogal A e a semivogal I. Por que uma é semivogal e por que a outra é vogal? Repare no som dela, pai. Falo, pai, olha como o A é mais alto do que o I. Se a gente gravar a nossa voz falando a palavra pai, a gente vai perceber que na hora do A ela sobe, na hora do I ela sobe pouco, tá? Na hora do A ela sobe muito, na hora do I ela sobe pouco. Esse é o som que é emitido pela nossa boca para fazer a vogal pai, tá? Então, a semivogal, ela é uma vogal com o tom menor e que está sempre apoiada em outra vogal, tá? Na palavra pai a gente tem assim. Mas se a palavra fosse pipa, olha o i como é que tem o som. Pipa. Tá vendo? O som do i, ele vai lá em cima, ele está alto, tá? A sonoridade dele está alta, não está que nem aqui em
pai, tá? Então é isso. As semivogais, a gente pode encontrar a semivogal de várias e várias maneiras. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, nos ditongos, ó, o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? É o que chamamos de ditongo. A gente chama de ditongo quando a gente encontra uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra põe. Estão vendo? A vogal que a gente tem é o O e a semivogal é o E, tá? Mamão, a gente tem a semivogal, temos a vogal A e a semivogal O. Mamãe, a gente tem a vogal A e a semivogal E, tá? Quase todas, até agora a gente já viu, ó, o E sendo uma, o O, o I, a gente vai ver o U também, a gente também pode ver o A sendo uma semivogal, a gente vai ver todas elas semivogais. Vai depender do tom, isso, vai depender do tom conforme ela é colocada, da posição e do tom. O ditongo, a gente tem ditongo nasal, ditongo oral, ditongo crescente e ditongo decrescente, tá? O ditongo nasal é composto de vogal nasal, é o som que sai pelo nariz. Se a gente tentar falar para a palavra põe, mamão e mãe tapando o nariz, reparem como é que fica. Eu vou tentar aqui, ó. Põe, 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 mamão, mãe, mão, mamãe, mamão, mão. Todas essas são palavras nasais que se a gente tapa o nariz, olha o som dela como é que fica diferente. Por quê? Porque a gente fala pelo nariz também, a gente não usa só a boca para falar, não. Nosso aparelho comunicativo também consiste no nariz, tá? O nariz também faz parte dele, tá? Então, a gente tem os orais. Olha a diferença como fica se eu falar sai com o nariz tampado. Ó. Sai. Não faz diferença nenhuma. Sai. Feito. Migal. Min tá ok, porque min é nasal, mas gal, ó. Gal. Não faz diferença. Por quê? Porque são palavras que a gente só usa a boca. São as palavras ditas orais, tá? As palavras orais. Então, o ditongo oral que a gente tem aqui, ó, mingau, sai e feito. Estão vendo, ó? O A é nossa vogal, o U em mingau. O A é nossa vogal, o U é nossa semivogal. O A em sai. O A é nossa vogal, o I é nossa semivogal. Em feito, o E é nossa vogal, o I é nossa semivogal. Ah, professor, e como é que eu vou saber se é uma vogal ou se é uma semivogal? Novamente, é pelo som, tá? Pelo som que é formado. Você vai saber qual é a vogal e qual é a semivogal, sabendo qual é que tem o tom mais alto, qual é que está mais em cima, está mais em evidência. Então, a gente também tem os ditongos crescentes, que são compostos de semivogal e vogal nesta ordem. Ou seja, põe, mão, mãe, mingau, sai, feito, todos esses são o quê? São ditongos crescentes também. Além de ser nasal, além de ser oral, eles também são crescentes, tá? Ou seja, é o encontro de uma... Aliás, o contrário, desculpa, ele é decrescente. É o contrário disso, ele é decrescente. Por quê? O crescente ele é composto de semivogal, primeiro a semivogal e depois uma vogal. Ou seja, o som cresce, tá? O som tá assim e cresce. O decrescente é o contrário, o som tá assim e diminui, tá? Então, o decrescente é composto de uma vogal e semivogal, tá? Nessa ordem. Ou seja, as que a gente viu antes são ditongos decrescentes. Os ditongos crescentes que a gente tem aqui, ó, quais são? Pátria, espécie, planície. Ó, reparem, ó, pátria. Ó como o A é maior do que o I nessa palavra. Pátria. Tá vendo? Ele até se alonga mais. Espécie. Ó, o I quase não sai, quase não é pronunciado. Planície. Tá vendo? Quase não é. Os dois saem como se fosse uma coisa só, praticamente. Tá?
E os decrescentes, como eu disse, são compostos de vogal e semivogal. Tá? Primeiro a vogal e depois a semivogal. O que muda aqui é a ordem, tá? A ordem que elas estão. Palavras como seu, maior, prometeu. Além dos ditongos, no encontro de vogais, a gente tem os tritongos, tá? Tritongos, a gente tem que são um encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, ou uma semivogal, outra semivogal e outra vogal, tá? A gente vai ter uma vogal e duas semivogais, a gente vai ter sempre encontro de uma vogal com duas semivogais, vai ser no tritongo, tá? Ele é mais raro, mas também pode acontecer. Na nossa língua a gente tem algumas palavras que são tritongos, tá? A vogal nesse caso, ela é pronunciada ainda com mais evidência, com mais força, tá? Ó, na palavra Paraguai, quase a gente não vê o som do U. Paraguai, tá? Ele quase some aí. Saguão, outra vez, quase não vê o som do U. Por quê? Porque ele é uma semivogal, ele está espremido ali, ó. Iguais, averiguei, todas elas são tritongos. Ah, professor, e quando a gente precisar separar? E quando a gente tiver uma vogal numa sílaba e tem outra vogal junto dessa sílaba? Ela não fica na mesma sílaba. Se ela tiver na mesma sílaba, ela é uma semivogal. Se ela tem o mesmo tom ou o tom maior do que uma vogal, então ela também é uma vogal. Ela também é uma vogal, tá? Então, isso ocorre quando a gente tem o hiato, que é o desencontro de vogais, tá? Palavras como saúde, toalha, baú, saída, preencher, tá? A gente separa elas. Ó, na palavra saúde, ó, saúde. Ó, o A aí não é uma semivogal. A gente separa sa-u-de. Professor, e como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se separa ou não? O som, pessoal. Tentem falar pausadamente a palavra e vocês vão reconhecer pelo som. A sílaba é o som que é emitido, é a separação sonora daquela palavra. Por exemplo, a palavra palavra. Pá. Olha quantos sons a gente tem para falar palavra. A gente tem 3 sons, correto? Pá, lá, vrá. 3 sons. Ninguém fala palavra. Tá? Não é. Ou palavra. Não é. Por exemplo, a palavra saúde, que é o exemplo que a gente tem aqui, ó. Temos o sa, que é o S, consoante S, mais a vogal A. Temos o U, a vogal U, e o D. Se a gente tenta dividir a palavra saúde erradamente, como é que fica? Se a gente botar sal junto, né? Fica saúde. Tá vendo como não faz sentido? Tá vendo como soa errado? Porque é, tá? Palavra toalha, a mesma coisa, baú, saída, preencher, todas essas, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês leiam o texto O Tênis Novo do Sapo e respondam o exercício da página 82, tá bem? A aula de hoje vai ficando por aqui e muito obrigado, pessoal. Tchauzinho.